Quando a gente fica muito tempo sem ver as pessoas, é isso que acontece geralmente, né? Então, é o seguinte, vamos direto ao assunto. Como é que a gente vai fazer as nossas aulas agora, a partir de agora? Eu sei, eu estava falando sobre isso antes de meu som não funcionar. Eu sei que é muito difícil para a gente, como escola, a gente está num contexto de escola, uma escola pública, que nem todo mundo tem acesso à internet. Na verdade, nem todo mundo da particular também tem internet, então começa por aí. Então, a internet não é uma coisa assim muito fácil no nosso país, e a gente sabe disso. A gente vive em um país que ele é precário de várias coisas. Entretanto, para a gente continuar tendo esse laço, a gente continuar o ano letivo de vocês, apesar de ser uma maneira assim, já está em novembro, né? Mas, enfim, gente, eu acho que o ano letivo vai acabar em fevereiro. A gente vai tentar levar até onde a gente conseguir. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, como professores, como alunos, a gente precisa se esforçar para a gente terminar esse ano letivo. E ano que vem, se Deus quiser, quando a vacina estiver pronta, aí a gente voltar à nossa vida normal. E, enfim, o que eu peço para vocês é o seguinte, é que, por favor, participem das aulas online, tá? Como é que elas vão acontecer? Eu estou fazendo essas aulas pensando nos alunos que não têm internet também, que não têm internet na hora da live. Porque o que acontece? Geralmente, alguns alunos, eles precisam do telefone da mãe ou do pai, porque é menor de idade, porque, enfim, não tem celular. Isso é normal, vocês são crianças, né? Para vocês terem celular. Mas é o seguinte, alguns alunos, eles só podem assistir as aulas de noite, quando o pai chega do trabalho, quando a internet está melhor. E aí, o que eu faço? Eu estou gravando essa aula que a gente está falando aqui, eu estou gravando ela. Justamente para aquele aluno que não pode assistir no horário da live, certo? Mas essas aulas online, elas são importantes para vocês entenderem o assunto como um todo, porque ele vai ser importante para vocês nos próximos assuntos. A gente vai retomar isso. O que vai acontecer? Como é que eu vou avaliar se vocês estão assistindo ou não? Na realidade, eu estou fazendo a frequência por quem manda atividades durante a semana. As atividades, geralmente eu vou mandar elas na segunda-feira, vocês fazem durante a semana, e na sexta-feira a gente faz a leitura do material que eu mandei para vocês na segunda e resolve as questões, certo? Então vai ser assim, vai ser semanal a nossa dinâmica. Aí, sexta-feira, geralmente, vai ser a nossa aula. Hoje que foi na quinta, porque amanhã eu não tenho como dar aula para vocês. Então, nessa semana vai ser da quinta. A partir da semana que vem, anotem aí para vocês. Provavelmente, bem provavelmente, vão ser às sextas as nossas aulas, às 9 horas da manhã. Certo? Toda sexta-feira, às 7 horas da manhã. Se houver alguma mudança, alguma alteração, eu vou avisar. Toda semana eu mando uma mensagem para vocês no grupo com a apostila da semana e com o aviso e tal, sobre vai ter aula, não vai ter aula, que horas vai ser a aula, como vai ser a aula. Então eu mando esse recado. Prestem atenção nos recados que eu vou mandar para vocês naquele grupão lá da 701. Vamos continuar. Então, eu me lembro que com vocês, ano passado, deixa eu até pegar aqui um negócio, pegar o livro que eu dei para vocês no começo do ano, né? Vocês se lembram? Vocês estão com o livro agora. E o livro, vamos olhar o livro, né? Vamos para a página... Peraí. Para a página 18. Página 18, certo? E aqui na página 18, o que tem nela? Tem aqui o gênero notícia.
Notícia, o que é a notícia? Notícia, ela não é somente o que passa na televisão, o que está na internet. A notícia é um gênero textual. O que é um gênero textual? O gênero textual é uma forma de o texto se mostrar. Existem vários textos da nossa vida. Existe o gênero carta, existe o gênero notícias, existe o gênero reportagem. Então, esses gêneros, eles têm as características próprias deles justamente porque eles são independentes, eles têm uma identidade própria. E os gêneros, eles são isso. Eles são vários tipos de textos daquele estilo que deve ser escrito. A notícia, ela é um gênero textual, certo? E o que a notícia ela tem assim como característica principal? Assim, depois do gênero notícia, a gente vai estudar o gênero reportagem. O que o gênero reportagem ele é um pouco diferente da notícia, mas ambos eles são gêneros textuais diferentes. Eles pertencem a um outro grupo de textos. E o que a notícia ela tem de diferente assim? A notícia, ela geralmente, vou dizer que é sempre, porque não existe sempre, nada é para sempre na nossa vida. Desculpa. Tomando café que eu acordei há pouco, né? Enfim. O que o gênero notícia tem de importante? Você tem que pensar que o gênero notícia, ele tem esse caráter de rapidez. Ele quer ser rápido. Por quê? Na nossa sociedade como um todo, existe uma urgência. O que é essa urgência? Essa vontade de ser informado, de saber tudo ao mesmo tempo, e eu preciso saber tudo, essa ansiedade, essa ânsia da gente estar sempre informado. A gente sempre é bombardeado por notícias, por catástrofes, por acontecimentos que acontecem na nossa sociedade. Então, a notícia, ela está veiculada a essa urgência na nossa sociedade. E esse gênero nasce justamente disso, de reportar essa notícia o mais rápido possível, esse acontecimento, esse fato. Por exemplo, acho que foi semana retrasada, teve um terremoto, acho que foi no México, se eu não me engano. E o que aconteceu? Muitas notícias de que havia acontecido um terremoto, de várias redes sociais, de vários telejornais. Por quê? Porque os telejornais eles disputam para quem é o mais rápido para postar notícia. Então, geralmente, a notícia ela é mais curta. Por que ela é um pouco mais curta do que a reportagem? Porque a notícia, a notícia ela tem como característica ser rápida, ela tem essa rapidez. Então, para um texto ele chegar mais rápido para o leitor usufruir, ele ler, ter contato com aquela notícia, é importante que o texto seja curto. O texto da notícia ele é curto, ele é direto, ele não tem tantas informações aprofundadas sobre aquele acontecimento. Por exemplo, esse terremoto aí no México que teve. Não houve, algumas notícias que eu li sobre, não houve um certo aprofundamento, não houve uma pesquisa sobre os danos que esse terremoto ia acarretar para aquela população, o que aquela população ia sofrer com aquilo. Na verdade, não. Na verdade, apenas que teve um terremoto e aquele terremoto ainda estava acontecendo naquele exato momento, enquanto eu estava lendo a notícia. Para vocês verem o quão rápido a notícia é, entendeu? Enquanto eu estava lendo, o terremoto ainda estava acontecendo. Então, o que a gente tem nessa notícia, desse exemplo aqui do terremoto no México? É que, muitas vezes, a notícia ela se importa apenas em ser rápida, em ser curta, e ela não aprofunda tanto as consequências, a origem de certos fenômenos. Certo? E a notícia, como a gente percebe, ela faz parte do nosso cotidiano. A gente está cercado por ela. Vamos lá. Continuando o gênero notícia, eu quero que vocês vão para a página, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 22. Página 22. Aqui.
Aí venham para cá, para o final, ó. Isso aqui, cadê? Isso aí. Nisso aqui, vocês vão ler. Eu vou dar a lida aqui para vocês, porque, enfim. O gênero textual notícia é um relato sobre um fato real, atual e relevante para o público. Ou seja, a notícia ela não vai ser sobre, sei lá, Dona Maricota teve um acidente. Não vai ser sobre isso. Vai ser sobre coisas que impactam a sociedade como um todo, que influenciam a sociedade como um todo. Por isso que muitas coisas que acontecem localmente aqui no Pará, ou aqui mesmo em Belém, ou em algumas cidades do interior, elas não são noticiadas, por exemplo, no Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional, geralmente, ele dá notícias mais importantes do Brasil, né? Então, geralmente, coisas que pra gente é muito importante, mas para as outras pessoas não faz tanta diferença. Então, a gente tem que perceber isso também na notícia, certo? Que é relevante. O que é ser relevante? É que é importante, é que vai mudar a nossa... ter algum impacto, aquela notícia vai ter algum impacto muito grande na nossa vida, no nosso cotidiano. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, na época, acho que foi logo quando terminaram as aulas da gente, e o que aconteceu foi que a gente ficou sem aula, não foi? E teve um dia assim, a gente já tinha tido, eu não sei se tinha ou não casos de Covid aqui em Belém ainda. Eu me lembro que o último dia de aula com vocês foi dia 15 de março, 15 ou 14 de março. E eu estava com vocês, eu acho que eu tinha conversado com vocês alguma coisa sobre coronavírus. Eu estava até com álcool, eu acho que eu dei até para alguém álcool. Olha, usa álcool aí e tal. E eu me lembro que não estava sendo noticiado esses casos de Covid aqui em Belém. Eu acho que estava muito assim, das pessoas comentando que estava tendo casos de Covid no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente percebe que, olha, pensem nesse caso da Covid, né? Rio e São Paulo já estavam noticiando sobre a Covid, enquanto a gente não tinha esse número expressivo de casos aqui no Pará. A gente não tinha, só que aquilo ali já apavorou a gente já ficou com medo, certo? Eu me lembro disso, eu me lembro exatamente que eu estava com medo de ter Covid e tal. E eu estava indo no ônibus, eu vi uma mulher de máscara, eu me lembro desse dia exatamente, era a única mulher que estava de máscara, foi antes das pessoas terem obrigatoriedade de usar máscara. Eu ficava pensando, nossa, essa mulher já está de máscara, então ela já estava sendo influenciada pelas notícias jornalísticas nacionais, porque aquilo ali era relevante, aquilo ali era importante, aquilo ali ia mudar a nossa sociedade. E acabou mudando, né? A gente percebe que isso aqui que a gente está fazendo é um exemplo de como a notícia ela foi importante para a gente ser informado, para a gente saber que condições, como essa doença afetava a gente. Então, a notícia ela tem esse caráter de relevância, de importância. Continuando o texto, tá? Continuando lá aquele parágrafo que eu pedi. Os assuntos, a linguagem e os recursos da notícia são definidos de acordo com as características do veículo de comunicação e as expectativas de seu público. Então, aqui ele destaca 3 coisas. Ele destaca a linguagem e os recursos e o público. Vamos por partes. A linguagem da notícia, geralmente ela é breve. É uma linguagem não breve, é uma linguagem mais clara e objetiva. Ela não tem muita presença de eu, de tu, ela não quer ser expressiva, ela não quer contar as emoções. Ela é clara e objetiva. Podem descrever isso. A linguagem da notícia ela é clara e objetiva. Aí, quando vocês forem escrever isso, escrevam isso, linguagem, 2 pontos, clara e objetiva. Novamente, linguagem, 2 pontos, clara e objetiva. Aí vocês vão abrir um parêntese, tá? Abram um parêntese e escrevam
Linguagem verbal. Linguagem verbal. Eu vou já explicar isso para vocês. Certo? Bem, então a linguagem aqui. Só que a linguagem na notícia, ela não é apenas a escrita. Às vezes a notícia ela tem imagens, né? Eu mandei uma notícia para vocês com imagem. E aí o que acontece? A linguagem na notícia, a linguagem escrita, ela é clara e objetiva, mas ela também tem a linguagem não verbal, certo? Então, vocês escrevam embaixo, depois que eu escrevi aí da linguagem, né? Linguagem clara e objetiva, e embaixo vocês podem escrever assim: a linguagem não verbal a linguagem não verbal a linguagem não verbal também a linguagem não verbal também pode estar na notícia. A linguagem não verbal também pode estar na notícia. A linguagem já? Então tá. A linguagem não verbal são fotos, são imagens, são... Só um momento aqui que eu tenho que mandar um link para uma mãe aqui que ela pediu. Nem todos estão no grupo, né? Infelizmente. Mas aí tá. Então, o que é essa linguagem não verbal? Geralmente, as nossas notícias, elas têm vídeos, elas têm fotos, depende do veículo. O que é o veículo? O veículo é por onde a notícia ela é transmitida. Por exemplo, o jornal impresso, aquele jornal de domingo, geralmente que os pais compram, né? Enfim, meu pai comprava bastante esse jornal de domingo. Hoje ele não compra mais. Ele está recheado de linguagem verbal, é muito texto escrito, aquele jornal impresso. Mas também naquele jornal impresso tem fotos, e essas fotos elas são uma linguagem, elas estão comunicando alguma coisa, mas é uma linguagem não verbal. Por que é uma linguagem não verbal? Porque ela está comunicando sem usar palavras. Aqui pensem o verbo como a palavra, como a gente conhece. Essa aula de linguagem verbal e não verbal eu vou dar para vocês depois desse assunto. Depois de notícia, a gente vai para reportagem. E depois de reportagem, a gente vai para linguagem não verbal, enfim. Tá. Então, vamos lá. É só um momento aqui. Tá, vamos para a página 30 agora. Página 30. Página 30. Aqui tem esse parágrafo aqui, ó, planejando a notícia. Esse aqui, ó. Isso. Aí tá aqui escrito, da teoria para a prática. Eu vou fazer a leitura da coluna que está verde. As notícias tratam de fatos novos e de interesse do público. Isso aqui é importante para vocês. Isso aqui é o conceito de notícia, tá? Uma notícia deve apresentar os dados necessários à compreensão do evento, mas não pode ser longa.
Vocês se lembram que eu falei? Por que a notícia não pode ser longa? Porque ela quer ser rápida, ela quer ser digerida, ela quer ser lida logo, o mais rápido possível. Então, você não vai ler uma notícia de 4, 5 páginas. Geralmente, elas têm 3 parágrafos. As notícias são mais interessantes e alcançam maior credibilidade quando incluem trechos de entrevistas. Isso aqui vai ser uma outra característica que a gente vai ver depois. Apesar de ser mais descontraída que uma notícia escrita, a notícia em telejornal não é totalmente espontânea. Há um planejamento combinado e combinados prévios com os entrevistados. Isso aqui é quando a notícia, a gente está numa entrevista, perguntando para um especialista sobre, sei lá, determinado tópico. Eu me lembro que também na época da Covid, que na verdade a gente ainda está na pandemia, né? A gente não acabou a doença não acabou. Mas o que aconteceu na televisão, a grade mudou todinha. Tudo que a gente assistia, os programas, principalmente na Globo, eles mudaram completamente. E aí tinha era um programa, acho que é Covid 2019, uma coisa assim, Covid-19. E o programa era o dia todo, era a hora toda só sobre Covid, o tempo todo Covid. Aí o que acontecia? Geralmente, como a gente está lidando com uma doença nova, que a gente não sabe como ela é extremamente traiçoeira, cada organismo vai se comportar de um jeito, mas a gente não sabia disso naquela época. Naquela época a gente não sabia de nada. Hoje em dia a gente já tem um melhor contato com a doença. Mesmo assim a gente ainda é muito amador ao lidar com ela. Mas eu me lembro que cada descoberta, cada coisa que acontecia, era discutido numa mesa com médicos, com biólogos. Então a notícia chegava e eles discutiam sobre aquilo. Apesar de parecer espontâneo, o que seria esse espontâneo? Por exemplo, eu estou numa conversa com uma amiga e surge um novo assunto. É espontâneo aquilo surge do nada, entendeu? Uma coisa arbitrária. Essa coisa acontece de forma comum, normal. Apesar desse tom de espontaneidade que tinha esse programa, tinha uma pauta. O que é essa pauta? É um roteiro que eles deveriam seguir. Por exemplo, a gente vai falar sobre essa notícia aqui que descobriram que a doença ela atinge mais os idosos. Os idosos eles se prejudicam mais com essa doença. Aí o que acontecia? Eles falavam, eles sabiam que a notícia ia ser aquela e faziam uma pauta. Olha, você que é médico, você vai falar sobre isso dos idosos. Você que é biólogo, você deve falar sobre tal características do DNA dos idosos. Então, apesar de parecer que aquilo era muito natural, tudo muito normal, mas não era. Tinha uma pauta por trás daquilo. Bem, agora a gente vai ler aqui, continuando a coluna azul, tá? Reflitam. Por que é relevante noticiar o evento escolhido? Como eu falei para vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas em Macapá, o que está acontecendo? Tem um apagão, está acontecendo um apagão, não tem energia, voltou em alguns lugares, mas é de uma forma assim, 6 horas por dia que volta. Então, não está como a gente está aqui em Belém, que tem energia o tempo todo. E o que aconteceu? Como é um evento catastrófico, né? Já pensou ficar 3 dias, 10 dias sem energia no estado todo? A gente aqui do Norte pensou que o Jornal Nacional ia destacar muito isso. Que Jornal Nacional? Fantástico. Fantástico, ele se pauta por notícias cotidianas e também por reportagens, mas a gente vai ver isso depois. E o que aconteceu? Eles noticiaram só por 2 minutos um apagão no estado todinho no Brasil. Enquanto coisas irrelevantes para a gente, por exemplo, é relevante, mas, enfim, né? Nesse contexto não é tanto. Ficaram 10 minutos falando sobre as eleições americanas, enquanto o estado todo está em apagão. Então, para eles do Sul e do Sudeste, esse apagão ele não é relevante. Não é importante para eles. Por isso que ele não teve mais esse cuidado de ser noticiado com tanta força quanto as eleições americanas, porque impacta na vida deles muito mais do que um apagão no norte.
Só que para a gente, nortista, é muito importante isso. É relevante, porque daqui a um tempo pode ser, nossa, energia também. E ninguém vai se importar. Bem, continuando. Tá. Isso aqui é uma atividade para vocês, mas eu acho muito difícil a gente fazer assim, porque ela precisa de grupo, apresentação, enfim, não tem como fazer esse tipo de atividade. Eu nem sei quanto tempo de aula a gente já tem, mas tá. Acho que a gente já tem mais 10 minutos e a gente vai fechar, porque eu já tenho outra aula para dar depois de vocês, que é a turma 801, 803, depois de vocês. Bem, eu só vou mostrar aqui um pedaço daqui. Será que vai compartilhar aqui? Tá abrindo, tá abrindo. Bora lá. Pronto. Bem, enfim. Só o café para me acordar mesmo, viu? Bem, aqui é uma notícia que eu coloquei para vocês, primeiramente, naquela apostila, né? Vamos lá. Bora, amigo. Desça. Bem. Aqui é a notícia, né? O texto sobre a notícia. O que a notícia é, que ela está no universo do jornal, né? Como a gente tinha falado antes. E como eu falei, os meios de comunicação aqui que eles podem ser impressos, são jornais de papel, as revistas, ou digitalizado, que são os portais, né? O G1, a gente tem o G1, a gente tem o Politize, a gente tem qual é o da Record? R10, é uma coisa assim. As rádios, a televisão. O objetivo principal, tá aqui, o objetivo geral, principal da notícia é informar, tá? Coloque isso na cabeça de vocês. O objetivo da notícia é informar. Tá. E eu vou aqui para as características principais. Não, aqui a gente já falou sobre isso, né? As características. Agora a gente vai falar sobre os elementos, o que tem na notícia, para a gente identificar uma notícia. A notícia pode ser formada por 2 títulos. Um título que é mais chamativo, o primeiro é mais chamativo, mais curto, mais urgente. E o segundo título, ele geralmente ele resume o que vai ser a notícia. Os textos são em terceira pessoa. O que é essa terceira pessoa? É quando a gente usa verbos no modo verbal, numa pessoa verbal, e que a gente não se inclui, a gente fica desaparecendo. Eu vou explicar para vocês melhor na próxima aula, porque isso aqui aprofunda mais e mais a questão da notícia. Então, a notícia, a notícia não se importa com quem está escrevendo. O jornalista, ele não importa naquele momento. O que importa é a notícia, é informar. O lead, o que é o lead? O lead geralmente é o primeiro parágrafo da notícia. É um resumo do relato e responde todas as perguntas da notícia. O que aconteceu, quando, com quem, por quê e como. E depois a gente tem a notícia, que é o texto de fato, né? Aqui eu vou só fazer essa questão aqui com vocês, tá? E a gente encerra o dia por hoje. Isso aqui, estrutura da notícia. Chuva de granizo cobre Campo Grande de branco. Esse título aqui, né, que a gente está vendo, cadê? Ele é o título principal. Então, vou escrever aqui, tá? Vou responder com vocês. Esse é o título principal. Vocês já vão corrigindo aí de vocês, se vocês acertaram, tá?
Vocês têm que mandar para mim, viu? As respostas no WhatsApp para eu contar a frequência de vocês. Aí depois, né, dessa notícia aqui, chuva de granizo, cobre Campo Grande, a gente tem um outro título, que é bem aqui embaixo, que é um título auxiliar. A gente pode dizer que é um título auxiliar. Forte calor associado à umidade do ar provocaram o fenômeno no bairro da Zona Oeste, que durou meia hora, hoje à tarde, e deve voltar à noite. Então, aqui a gente tem o título auxiliar. Vocês vão perguntar por que não é o lead? Porque aqui ele não explica como, quando, com quem. Onde a gente vai ver isso? Onde a gente vai ver o lead? Geralmente a gente vai ver o lead no primeiro parágrafo da notícia, que é esse aqui. Uma chuva de granizo. Ontem à tarde, olha, ele fala o que aconteceu. O que aconteceu? Uma chuva de granizo, né? Quando aconteceu? Ontem à tarde. Mudou a paisagem de Campo Grande, na Zona Oeste. Aqui ele fala quando, onde, como, por quê. Por que aconteceu isso? Por uma grande quantidade de pedras de gelo que deram o visual de inverno europeu ao bairro. Então, vocês percebem que aqui tem o lead, né? O lead é esse aqui. Cadê? Ai, gente, tem só mais 10 minutos aqui. Meu Deus. O lead. E essa seta aqui, ela aponta para o texto como um todo, essa aqui. Então, ela é o quê? Ela é a notícia, ela é o texto da notícia mesmo. Certo? Texto da notícia. Então, gente, esse exercício aqui é importante para vocês identificarem esses elementos que a gente tanto fala na notícia em uma situação prática, numa situação que a gente está vendo agora, né? Então, tá aqui o gabarito dessa questão. Eu tenho mais 5 minutos. E eu queria deixar aqui... vou dar mais uns informes aqui para vocês. A nossa aula de hoje, nossas aulas geralmente elas vão ter de 30 a 40 minutos. Mais que isso, eu posso dar? Posso, mas a gente presta atenção. A gente não tem, a internet, ela cai muito. E uma aula assim, ela é muito mais proveitosa. Por quê? Porque eu estou aqui falando, não estou pedindo para ninguém parar de falar, não tem barulho no corredor. Então, ela é muito mais proveitosa nesse sentido de conteúdo. Mas ela é muito mais cansativa também. Eu fico muito cansada dando aula assim. Não sei por quê. E eu estou no meu quarto, ó. Isso aqui é o meu quarto. Um dia eu faço o tour do meu quarto. Mas, enfim, é isso aqui o meu quarto, cheio de livro e tal. Então, a gente vai ter essas aulas semanais, tá? Não vai ser todo dia que eu vou dar aula para vocês. Também internet, enfim, nem todo mundo tem internet assim boa todo dia. Então eu escolhi sexta-feira de manhã, porque geralmente é o horário que eu tenho aula com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre exercício, sobre essas coisas como um todo, vocês podem mandar para mim no individual. Aquele número meu do WhatsApp, ele é só para vocês. Eu tenho um número só para vocês no WhatsApp. Mas tentem mandar as mensagens ou as atividades naquele tempo que eu disse, de 8 da manhã até 1 hora da tarde. Porque se você me mandar nesse período, eu vou te responder logo. Geralmente eu vou te responder logo. Porque eu estou online nesse período. Se você, professora, eu não posso mandar nesse horário porque eu só tenho internet à noite. Tá, você manda mensagem de qualquer forma à noite, mas eu só vou te responder no outro dia de manhã, certo? Então, é isso. Semana que vem a nossa aula provavelmente vai ser 9 horas da manhã, mas vai ser na sexta-feira, porque dia de quinta-feira eu dou aula para outra turma de outra escola nesse horário, só que essa semana a gente não teve aula. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse capítulo das páginas 18, da página 18 até a página 30, 18 a 30. Vocês podem dar uma lida,
resumir, tá? Que vai ser importante a gente estudar isso. É importante por quê? Porque, olha, a gente tem um livro, né? Então, é bem melhor assim também, porque as minhas turmas do 801 não tem livro, então tem que ser tudo daquela forma que eu estou mandando textos e tal. Então, preste atenção no que eu vou mandar no grupo. Logo mais, eu vou postar esse vídeo, essa aula aqui, no YouTube para os alunos que não puderam assistir na hora. Se vocês também quiserem dar uma olhada depois da aula, sei lá, ter uma dúvida, a professora falou tal coisa, eu não me lembro. Aí vocês vão lá no YouTube e essa aula está disponível. E é isso, gente. Um bom dia para vocês, um bom final de semana, que amanhã já é sexta, sábado, enfim, né? E tudo de bom para vocês. Estava com saudade de ver vocês, a Jamile, a Maria Eduarda, a Alana, que não mostra, tá off o rosto e o som, mas eu já tinha conversado com ela antes. E, enfim, gente, vamos fazer esse hábito de estudar, mesmo que a gente esteja vivendo uma pandemia, mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente não pode desistir de tudo, certo? Porque depois vem a vacina e aí, a gente estudou nada? Não, tem que estudar, né? E é isso, gente. Um bom dia, um beijo e até a próxima aula. Tchau!